exercitei, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez estamos juntos para refletir à luz da Dilexite, para contemplar o coração do Evangelho, o amor de Deus que se inclina sobre a fragilidade humana. O Papa Leão XIV nos recorda que a história da salvação é o caminho de um Deus que desce, que se aproxima, que assume a pobreza humana para libertar seus filhos. Esta descida é o gesto supremo da misericórdia. Não é uma teoria, mas um modo concreto de amar. Por isso, falar de opção pelos pobres é falar da própria identidade de Deus e da essência da fé cristã. A opção preferencial pelos pobres não é uma invenção sociológica nem uma moda teológica. Ela brota do mistério da encarnação. O próprio Filho de Deus fez-se pobre entre os pobres. No presépio e na cruz, reconhecemos o mesmo movimento de amor que salva e redime. Esta é também a missão da Igreja, tornar visível na história a compaixão divina que privilegia os pequenos, os esquecidos, os que sofrem injustiça. Façamos a oração. Senhor Jesus, que sendo rico, vos fizestes pobre por amor de nós. Acolhei nossa prece neste encontro. Diante de vós trazemos o clamor dos que sofrem a fome, a sede e a exclusão, daqueles que lutam pela dignidade em meio à indiferença do mundo. Que o vosso Espírito nos desperte da acomodação e nos faça sensíveis às feridas da humanidade, reconhecendo em cada rosto sofredor o vosso próprio rosto. Deus de misericórdia e justiça, vós que escutais o grito dos pobres e os chamais de bem-aventurados, fortalecei em nós a fé que se traduz em gestos concretos de solidariedade. Livrai-nos de toda indiferença e ideologia que justifica a desigualdade e fazei-nos compreender que o amor cristão não se limita às palavras, mas se revela no compromisso com os últimos e esquecidos. Espírito Santo, fogo do amor de Deus, iluminai o nosso caminho comunitário, que este tempo de escuta e reflexão sobre a Dilexite reacenda em nós a alegria de seguir Jesus, pobre e servidor. Fazei de nós comunidade, sinais vivos do reino, onde ninguém é excluído e todos podem experimentar a ternura do Pai. Amém. Cristo Deus se fez humano nesta terra.
Em nossa caminhada com a Dilexit, hoje a Rosalva traz para nós os parágrafos 16 e 17. Vamos ouvir com atenção. Deus é amor misericordioso e o seu projeto de amor, que se estende e realiza na história, é primeiramente o seu descer e vir estar entre nós para nos libertar da escravidão, dos medos, do pecado e do poder da morte. Com um olhar misericordioso e o coração cheio de amor, ele dirigiu-se às suas criaturas, preocupando-se com a sua condição humana e, portanto, com a sua pobreza. Precisamente para partilhar os limites e as fraquezas da natureza humana, ele mesmo se fez pobre, nasceu segundo a carne como nós e reconhecemo-lo na pequenez de uma criança recostada numa manjedoura e na extrema humilhação da cruz, onde partilhou a nossa radical pobreza, que é a morte. Por isso, compreende-se bem por que se pode falar também teologicamente sobre uma opção preferencial de Deus pelos pobres, uma expressão que surgiu no contexto do continente latino-americano, em particular na Assembleia de Puebla, mas que foi bem integrada ao sucessivo magistério da Igreja. Esta preferência nunca diz respeito a um exclusivismo ou uma discriminação em relação a outros grupos, que em Deus seria impossível. Ela pretende sublinhar o agir de Deus, que por compaixão se dirige à pobreza e à fraqueza da humanidade inteira e que, querendo inaugurar um reino de justiça, fraternidade e solidariedade, tem particularmente a peito aqueles que são discriminados e oprimidos, pedindo-nos também a nós, sua igreja, uma decidida e radical posição em favor dos mais fracos. Nesta perspectiva, compreendem-se as numerosas páginas do Antigo Testamento, nas quais Deus é apresentado como amigo e libertador dos pobres, aquele que escuta o grito do pobre e intervém para o libertar. Deus, refúgio do pobre, por meio dos profetas, recordemos de modo particular Amós e Isaías, denunciou as iniquidades contra os mais fracos e exorta Israel a renovar o culto a partir de dentro, porque não se pode rezar nem oferecer sacrifícios quando, ao mesmo tempo, se oprimem os mais fracos e pobres. Desde o seu início, a Sagrada Escritura manifesta com grande intensidade o amor de Deus através da proteção dos mais fracos e dos menos favorecidos, a tal ponto que, em relação a eles, se poderia falar de uma espécie de fraqueza de Deus. No coração de Deus, ocupam um lugar preferencial os pobres. Todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres. Os parágrafos 16 e 17 da Dilexit que acabamos de ouvir situam a opção pelos pobres no centro do mistério cristão. Deus não contempla a miséria humana à distância, mas desce à nossa condição. Ele se faz pobre não por romantismo, mas por solidariedade, para libertar-nos das cadeias do medo, do pecado e da morte. A pobreza de Jesus não é apenas material, é existencial, é o esvaziamento total de si mesmo por amor, o kenosis, que revela a profundidade da misericórdia divina. Assim, a opção pelos pobres não é apenas uma exigência ética,
mas uma verdade teológica. Ela nasce do próprio modo de Deus agir. O amor de Deus tem uma direção preferencial, vai ao encontro da fraqueza, da dor e da exclusão. Essa preferência não exclui ninguém, mas manifesta a justiça divina que reequilibra o que o pecado humano desfigurou. Quando Deus escolhe os pobres, Ele está, na verdade, escolhendo toda a humanidade, pois é através deles que o reino se torna visível. No coração dessa revelação está o mistério da encarnação. O presépio e a cruz são os dois polos de um mesmo gesto, Deus que assume a pequenez. Neles se encontra o fundamento da espiritualidade cristã. O Senhor, que nasce numa manjedoura e morre como condenado, inaugura um caminho novo, o poder do amor humilde. É nessa lógica que a Igreja é chamada a caminhar, renunciando aos privilégios e aproximando-se dos descartados. A tradição latino-americana reconheceu especialmente em Puebla que esta é uma opção preferencial, expressão que se tornou marca da Igreja do continente. Ela expressa a convicção de que Deus se compromete com os pobres, não porque sejam melhores, mas porque são os que mais precisam. É um olhar de compaixão que se transforma em ação concreta, defesa da vida, justiça social, fraternidade e solidariedade. O Papa Leão XIV relembra que essa opção é inseparável da missão da Igreja. Não se trata de um programa paralelo, mas da própria essência do Evangelho vivido. A Igreja, quando se esquece dos pobres, esquece de Cristo. Toda pastoral, toda evangelização, todo discernimento autêntico precisa nascer desse coração compassivo. A fé se torna estéril quando não se traduz em gestos de partilha e em estruturas mais justas. A Sagrada Escritura confirma esta verdade desde as suas primeiras páginas. O Deus de Israel é apresentado como aquele que escuta o clamor do pobre e se levanta para libertá-lo. Ele é o defensor das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e de todos os que não têm voz. Por meio dos profetas, denuncia os cultos vazios e a religiosidade hipócrita que se esquece da justiça. Não se pode louvar a Deus com os lábios e, ao mesmo tempo, oprimir os mais fracos. Os profetas, especialmente Amós e Isaías, lembram que o culto verdadeiro nasce da compaixão e da solidariedade. Quando o povo fecha os olhos diante dos sofrimentos dos pobres, o próprio Deus se cala diante de suas preces. A oração que agrada a Deus é aquela que se traduz em compromisso com a dignidade humana. É nesse sentido que o Papa fala de uma fraqueza de Deus, a sua sensibilidade diante dos pequenos, a vulnerabilidade de um amor que não suporta a injustiça. Essa fraqueza divina é a força da redenção. O caminho da salvação é assinalado pelos pobres, porque é através deles que Deus continua a agir na história. Eles são presença de Cristo sofredor, mestre de fé, sinais da esperança que não morre. Encontrar os pobres é encontrar o próprio Evangelho vivo. Eles são o sacramento do Cristo que se fez último para que ninguém se perdesse. Por isso, a opção pelos pobres não é uma questão de moda pastoral ou uma ideologia política, mas um ato de fidelidade ao Deus da vida. É um modo de compreender e viver o Evangelho de dentro, com o coração de Cristo. Implica rever estruturas, estilos de vida e prioridades comunitárias. Implica descer, aproximar-se e servir. O discípulo de Jesus não pode ficar indiferente à dor dos irmãos. A compaixão é o critério da autenticidade cristã. A Igreja é chamada a ser sinal dessa presença misericordiosa. Onde houver exclusão, ali ela deve estar. Onde houver feridas, ali deve agir com ternura e coragem profética. É isso que significa ser amigo dos pobres, como o próprio Deus se revela. Não basta falar em amor, é preciso deixar-se transformar por ele, a ponto de fazer da solidariedade um modo permanente de viver e de anunciar o reino de Deus. É por causa
ressuscitado, que acredito em religião libertadora. A opção pelos pobres é uma exigência do Evangelho. Deus mesmo, em sua infinita misericórdia, fez-se pobre em Jesus. Ele assumiu a fragilidade humana. A preferência de Deus pelos pobres não exclui ninguém. Ela nasce do seu coração compassivo, que se inclina diante da dor humana. Deus se faz próximo dos que vivem o peso da exclusão e da injustiça. Optar pelos pobres é, portanto, optar pelo modo de agir de Deus. É participar de sua ternura e de sua justiça. Desde os profetas mais antigos, Deus se apresenta como libertador e defensor dos oprimidos. Por meio dos profetas Amós e Isaías, Deus escuta o clamor dos injustiçados e denuncia toda forma de culto vazio, que reza com os lábios, mas fecha o coração aos pobres. Não se pode adorar a Deus e oprimir o irmão. Isso é o Evangelho de Jesus. O verdadeiro culto brota do amor que se traduz em gestos de justiça e de partilha e solidariedade. Seguir Jesus é ter coragem de amar os pobres com ternura e de lutar com eles por dignidade e vida plena. Na oração de hoje, peçamos a Deus que nos conceda um coração semelhante ao de Jesus. Um coração pobre, compassivo e solidário. Se meu irmão me estende a mão e pede um pouco do meu pão, eu não respondo e digo não. Errei de rumo e direção. Nesta mesa de perdão, com pão e vinho elevarei, e pensando em meu irmão, o meu Senhor receberei. Quero ver no meu irmão a imagem dele, meu irmão, que até nem tem o necessário para ter paz. Quero ser pro meu irmão a resposta dele, eu que vivo mais feliz, às vezes tenho até demais. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. A opção pelos pobres é, em última análise, a escolha do próprio Deus. É o caminho do Evangelho e a medida da fidelidade cristã. Não se trata de amar também os pobres, mas de amar a partir deles, deixando que sua presença nos converta e nos evangelize. Em cada rosto sofrido, Deus continua a nascer e a chamar a igreja a viver uma vocação de servir e de libertar. Oremos. Senhor Jesus, que vos fizestes pobre para nos enriquecer com vosso amor, ensinai-nos a reconhecer em cada irmão necessitado o vosso rosto. Libertai-nos das falsas seguranças e das ideologias que nos afastam da compaixão. Que vossa Igreja humilde e fiel caminhe entre os pequenos e os esquecidos, levando esperança e justiça. Tornai-nos instrumentos de vosso reino, para que o mundo creia no poder do amor que se abaixa e se entrega. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.